É Mateus 16. 16, 13 a 16. Tá. Diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você nunca vai saber quem Jesus é se você nunca experimentar quem Ele é. Nunca. Você vai ser só informado. Ah, dizem que Ele é muito bom. Não, você precisa experimentar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu espero, segundo o poder que opera em cada um de nós. É circunstancial, gente. É circunstancial. Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Senhor. Servo aqui somos nós. E a gente fala: Senhor, eu não aceito. Por que? Você está em condições de fazer isso? Não. Não demonstre desespero, destempero, desequilíbrio emocional mediante os problemas que você está enfrentando e situações inusitadas que sugam, que vão surgir e vão tentar sugar nossas forças. Faça como a mulher sunamita, que demonstrou comedimento comportamental, foi sensata, mesmo diante de uma situação extremamente grave, pois o seu filho estava morto. Ele morreu no colo dela. Ela pegou ele e colocou na cama do profeta e disse assim: olha, pede para o marido mandar uma carruagem, um carro, porque eu preciso até o profeta. E o marido surpreendeu: mas tem festa, tem alguma coisa? Não, eu quero ir lá. Mas está tudo bem? Não, está tudo bem. Ela foi moderada, comedida, sensata. E ela disse para o rapaz que levou a carruagem: olha, só para quando eu disser, e só fala se eu falar para você disser. Não fala com ninguém. E vamos até a casa do profeta. Foram até a casa do profeta. Chegando próximo, Eliseu disse: olha, vem aquela sunamita. Será que tem algum problema? Ele não foi revelado. Vai lá. Perguntou para o moço dele: vai lá, pergunta se está bem com o marido, se está bem com ela, se está bem com o filho. Ele chegou e disse: está bem com o seu marido, está bem com a senhora, está bem com o seu filho? Ela disse: está tudo bem. E ele estava morto. Essa mulher foi sensata. Sabe por quê? Porque ela sabia que o Deus de Eliseu era um Deus que ela conhecia. Ela sabia quem era Deus. Quando ela chegou lá, ela disse: te pedi algum filho? Já estava conformada? O que aconteceu? Meu filho está lá, na sua cama, lá na cama do profeta. Eu quero que você vá lá agora. Disse: mas eu vou mandar o menino. Não, ele não quer. Ele disse: ele já tinha dado o bordão para o menino. Vai lá para o senhor, o servo dele, diz: vai lá e mede lá o menino lá, para ver se ele acorda, para ver se ele ressuscita. Ela disse: não, eu não vou sair daqui enquanto tu não fores. E então ele foi. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi, chegou, subiu e viu lá o menino lá esticado na cama. A Bíblia fala que ele subiu na cama, deitou em cima do menino, boca com a boca, a mão com as mãos, os pés.
aqueceu o menino, levantou, rodou o quarto de novo. Daqui a pouco ele voltou e colocou as suas mãos, sua boca, o seu rosto, aqueceu o menino espirrou. Aí ele levantou e disse: sabe, mulher, está aí o teu filho. Ela não se desesperou, porque ela sabia quem era o profeta, ela sabia quem era Deus. E você sabe quem Ele é? Você sabe que Ele é capaz? Paulo adverte que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Gente, a ansiedade virou moda. A ansiedade é diferente de expectativa. A expectativa, você está... meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer uma viagem. Você criou uma expectativa, mas não a ansiedade que te coloca desestabilizado, que diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas para chegar a essa condição de não sermos afetados por coisa alguma, certamente precisamos ajustar a nossa conexão com Ele. E esse ajustamento se dá através do estreitamento da nossa intimidade com Ele, através da oração, através da meditação, através da minha gratidão, do meu louvor. Eu preciso me conectar, eu preciso ajustar. Você não é órfão. Não viva como um órfão. Viva como filho, como filha. Você tem um Deus que é Pai, ou um Pai que é Deus. E a gente anda como se não tivesse ninguém que vier, que possa socorrer, que possa mudar, que possa orientar, que possa prover. Aí a ansiedade, ela aflora, e eu fico totalmente desestabilizada por causa da ansiedade e depois do estresse. E aí vai ressentimento, vai amargura, e aí desencadeia uma série de situações. Esse estreitamento, ele só se dará atentando para as orientações de Paulo. E aí nós nos sentiremos capazes de conversar sobre tudo com o Senhor. Filipenses 4:6, ele diz assim, volto a repetir: não andeis ansiosos por coisa alguma, porém tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ei, quando você conhece alguém, mais ou menos, você conhece algumas coisas. À medida que você conhece a pessoa e vai estreitando o relacionamento, você começa a conversar quase sobre tudo, por causa da intimidade. Mas tem muita gente que não tem intimidade com Deus. Diz: não. Tem gente que eu já ouvi gente falar assim: por que você não fala com Deus? Não, eu não quero incomodar. Vê se pode. Eu não quero incomodar Deus. Não, eu preciso falar com Ele de tudo. Sobre tudo. Eu não posso simplesmente ser um estranho para Deus, e Deus ser um estranho para você. Faça com que Deus tome conhecimento dos problemas que tem pesado a sua alma. Faça com que Deus tome conhecimento das preocupações que tem mexido com a sua estrutura
mental e emocional. Faça com que Deus tome conhecimento. Faça com que Deus tome conhecimento dos medos que afligem o seu coração. Faça com que Deus tome conhecimento dos conflitos circunstanciais que acontecem no decorrer do seu dia a dia. Mas a gente, o que a gente faz? Toma remédio, se dopa e vai dormir. E aí que é a solução? Eu nunca ouvi alguém dizer que o remédio chamou para conversar. O comprimido diz: senta aí, quero conversar com você. Não, o remédio não faz nada. Ele só vai diminuir um pouco esse estado de ansiedade. Quem pode falar com você, quem pode te ajudar, você fica distante. E aí cria-se um círculo. Você não chega a lugar algum. Ei, sintonize a sua vida, sintonize o seu coração nele. Você que vive de questionamentos, perguntas e mais perguntas. Por quê? Por quê? Para quê? Por quê? Ah, que é isso? Por quê? Você é um questionador, sem saber quem ele é. Saiba quem ele é. E você vai parar de questionar, você vai começar a pedir, conversar com ele, orar com ele, suplicar para ele quando necessitar. E ter um coração grato, porque o que ele fez por mim e por você, ninguém faz. Ninguém. Observe o que a epístola de João diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos é reconhecer. Eu reconheço que eu preciso, reconheço que eu estou falho, reconheço que eu hesitei, reconheço que eu errei. Isso é confessar, é reconhecimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque a gente sofre, peca, aí a gente começa a sofrer injustiça, mas isso não é justo, eu não fiz nada demais. A gente começa a achar que tudo é injustiça. Mas quando eu reconheço, eu confesso, Ele me perdoa e Ele livra, tira toda a injustiça que me cerca, que inunda a minha alma, que me faz a minha alma se tornar um flagelo. Deus faz isso. Jesus precisa saber se eu e você o conhecemos como deveríamos conhecer. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1, no versículo 5, 6, 7, 8, diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Está falando sobre Jesus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Jesus, e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o cetro de equidade e o cetro do seu reino. Quando Deus faz menção de Cristo como primogênito, olha que ele era unigênito, mas ele foi feito menção como primogênito. Primogênito que é primeiro. Ele disse que haveriam outros filhos.
Vira para o seu lado e diz assim: ele estava pensando já em você. Ele estava pensando em você. Quando ele disse o primogênito, é porque ele passou de unigênito para primogênito, porque ele estava pensando em você e em mim. Porque também somos filhos. Deus nos considera já como filhos. Ele passou a ser primogênito. Ele era unigênito, mas quando ele foi enviado, ele veio como primogênito. Deus quer que eu e você que venhamos sempre reconhecer o sacrifício de Jesus, e outros venham conhecer, se render a Ele, por causa do Filho primogênito, chamado Jesus Cristo. Deus também estava dizendo que todos os homens, mulheres do Antigo Testamento foram colocados na condição de filho, mas Jesus como primogênito. Primogênito. Conhecemos também a essência de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Quando o Senhor disse que Ele ungiu com óleo de alegria, mais do que a seus companheiros, Ele simbolizou que a proteção e a bênção de Deus representa a leveza da comunhão espiritual de Jesus Cristo com Deus Pai. E essa leveza, Deus quer transferir para mim e para você. O cristão não pode viver sentindo peso. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está sentindo pesado? Você está carregando um fardo que não é para você carregar, porque Deus te dá um outro fardo que é leve e o jugo bem suave, e ele se torna cada vez mais suave. Quanto mais eu conhecer isso aqui, ele fica mais suave para a minha vida. Você pode ficar em pé agora? É só para você pensar o que Jesus representa para você. O que você pensa dele? Quem ele é para você? Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, no supermercado, junto com sua família, próximo aos vizinhos, o que Jesus representa para você? Jesus quer saber. Coloque as suas duas mãos aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, porque nós queremos ter consciência e convicção de quem Tu és. O apóstolo Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu preciso viver, nós precisamos viver com esta convicção, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que Tu vieste a este mundo como primogênito para nos resgatar, para nos salvar, pagou um preço extremamente alto, preço de sangue, para que nós pudéssemos alcançar
a libertação, os grilhões foram quebrados, as cadeias foram quebradas e hoje somos livres porque Jesus pagou o preço da nossa liberdade, da nossa redenção. Então nós estamos aqui na condição de filhos de Deus, servos de Cristo, irmãos de Jesus. Ele é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor da nossa alma. Então, Senhor, nos ajude, nos alcance, para que nós não venhamos ficar perturbados, ansiosos, preocupados, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer conhecidas a Ti, Senhor, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que vem nos desestabilizar, nós precisamos direcionar para Ti, Senhor, e nós colocamos para Ti agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É uma coisa que a gente precisa saber. Ele precisa saber que você sabe que Ele está entre nós, que Ele ressuscitou. Tá? Obrigado, Senhor, por esse culto em que nós oferecemos a Ti, que nós estivemos aqui na Tua casa, louvando, bendizendo, engrandecendo, nos alimentando da Tua palavra. Senhor, obrigado porque Tu tens recebido o nosso louvor, a nossa gratidão.